Audiobook Amando a Jesus Cristo. Meditações para a Quaresma. Quinta semana da Quaresma. 34º dia. Segunda-feira. Amor à pobreza. Página 183. Em segundo lugar, devemos praticar a paciência para resistir à pobreza. Nossa paciência é certamente muito testada quando precisamos de bens materiais. Santo Agostinho disse: quem não tem Deus, nada tem. Quem tem Deus, tem tudo. Aquele que possui Deus e permanece unido à sua bendita vontade, encontra todo o bem. Veja São Francisco, descalço, vestido de saco e privado de todas as coisas, mas mais feliz do que todos os monarcas do mundo, simplesmente repetindo: meu Deus e meu tudo. Pobre é propriamente aquele que não tem o que deseja. Mas aquele que nada deseja e se contenta com sua pobreza é, de fato, muito rico. Deles, São Paulo diz: não tendo nada, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6:10. Os que amam verdadeiramente a Deus não têm nada. Ainda assim, têm tudo, visto que, quando faltam os bens materiais, eles exclamam: meu Jesus, só tu és suficiente para mim, e com isso ficam satisfeitos. Os santos não apenas mantiveram a paciência na pobreza, mas buscaram ser despojados de tudo para viverem separados e unidos somente a Deus. Se não temos coragem suficiente para renunciar a todos os bens mundanos, contentemo-nos com aquele estado de vida em que Deus nos colocou. Que nossa solicitude não seja pelos bens terrenos, mas pelos do paraíso, que são incomensuravelmente maiores e duram para sempre. Sejamos totalmente persuadidos no que diz Santa Teresa: quanto menos tivermos aqui, mais teremos lá. São Boaventura disse que os bens temporais nada mais eram do que uma espécie de empecilho para impedir a alma de voar para Deus. E São João Clímaco disse que a pobreza, pelo contrário, é um caminho que leva a alma até Deus, livre de todos os obstáculos. Nosso Senhor mesmo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Nas outras bem-aventuranças, o céu da vida futura é prometido aos mansos e limpos de coração. Mas para os pobres, o céu, isto é, a alegria celestial, é prometido mesmo nesta vida. Deles é o reino dos céus. Na vida presente, os pobres desfrutam de um antegozo do paraíso. Por pobres de espírito, entende-se aqueles que não são meramente pobres em bens terrenos, mas que nem tanto os desejam, os quais, tendo o suficiente para estarem vestidos e alimentados, vivem contentes segundo o conselho do apóstolo. Tendo, pois, de que nos sustentar e cobrir, contentemo-nos com isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Exclamou São Lourenço Justiniano: ó abençoada pobreza, que nada possui e nada teme, está sempre alegre e sempre abundante, torna cada inconveniente em vantagem para a alma. São Bernardo disse:
O homem avarento tem fome das coisas terrenas como um mendigo, mas o pobre as despreza como Senhor. O avarento está sempre com fome como um mendigo, porque nunca se sacia dos bens que deseja. O pobre, ao contrário, despreza a todos os bens como um senhor rico, visto que nada deseja. Um dia, Jesus Cristo falou à beata Ângela de Foligno: se a pobreza não fosse de grande excelência, não a teria escolhido para mim, nem a teria legado aos meus eleitos. E, de fato, os santos, vendo Jesus pobre, tinham, portanto, um grande carinho pela pobreza. São Paulo diz que o desejo de enriquecer é uma armadilha de Satanás, pela qual operou a ruína de inúmeras almas, porque os que querem fazer-se ricos caem na tentação e no laço do demônio e em muitos desejos inúteis e perniciosos, que submergem os homens no abismo da morte e da perdição. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Seres infelizes que, por causa dos bens miseráveis da terra, perdem um bem infinito, que é Deus. São Basílio, ou mártir, tinha toda a razão quando o imperador Licínio propôs torná-lo o chefe entre os sacerdotes, se renunciasse a Jesus Cristo. Ele estava certo em responder: dizei ao imperador que, oferecendo-me todo o seu império, não me dá tanto quanto me tira, fazendo-me perder a Deus. Estejamos contentes com Deus e com as coisas que nos dá, regozijando-nos em nossa pobreza. Quando necessitamos de algo que desejamos e não o temos, pois nisto consiste nosso mérito. São Bernardo declara: não é a pobreza que é considerada virtude, mas sim o amor à pobreza. Muitos são pobres, mas por não amarem sua pobreza, não merecem nada. Por isso, São Bernardo diz que a virtude da pobreza consiste não em ser pobre, mas no amor à pobreza. Este amor à pobreza deve ser praticado especialmente pelos religiosos que fizeram voto de pobreza. Muitos religiosos, diz São Bernardo, desejam ser pobres, mas sob a condição de não faltar nada. Diz São Francisco de Sales: estes tais querem a honra da pobreza, mas rejeitam-lhe os incômodos. A tais pessoas se aplica o ditado da beata Salomé, freira de Santa Clara. A religiosa, que se gloria de ser pobre e se lamenta quando lhe falta alguma coisa, será ridicularizada pelos anjos e pelos homens. Os bons religiosos agem de maneira diferente. Amam sua pobreza acima de todas as riquezas. A filha do imperador Maximiliano II, uma freira descalça de Santa Clara, chamada Irmã Margarida da Cruz, compareceu em uma ocasião diante de seu irmão, o arquiduque Alberto, com um hábito remendado. Causou espanto, como se fosse impróprio ao seu nascimento nobre. Mas ela lhe deu esta resposta: meu irmão, estou mais contente com esta vestimenta rasgada do que todos os monarcas com suas vestes púrpuras. Santa Maria Madalena, de Pazzi, disse: ó religiosos felizes, que separados de todos, por meio da santa pobreza, podem dizer: o Senhor é a porção da minha herança, minha porção e todo o meu bem. Santa Teresa, tendo recebido uma grande esmola de um certo comerciante, enviou-lhe a mensagem de que seu nome estava escrito no livro da vida e que, em sinal disto,
deveria perder todos os seus bens. De fato, o comerciante faliu e permaneceu na pobreza até a morte. São Luís Gonzaga disse que não poderia haver sinal mais seguro de que uma pessoa está entre os eleitos do que vê-la temer a Deus, e, ao mesmo tempo, passando por cruzes e tribulações nesta vida. A perda de parentes e amigos pela morte também pertence, em certa medida, à pobreza santa. E nisso devemos praticar especialmente a paciência. Algumas pessoas, com a perda de um pai ou amigo, não conseguem encontrar descanso. Fecham-se para chorar em seus aposentos e, dando vazão à sua tristeza, tornam-se insuportáveis para todos ao seu redor por sua falta de paciência. Eu perguntaria a essas pessoas: a quem estão agradando assim, lamentando e derramando lágrimas? A Deus? Certamente não, pois a vontade de Deus é que nos resignemos às suas dispensações. Agradam a alma que partiu? De maneira nenhuma. Se a alma estiver perdida, abomina você e suas lágrimas. Se for salva e já estiver no céu, gostaria que você agradecesse a Deus por ela. Se ainda está no purgatório, anseia pela ajuda de suas orações e deseja que se curve com resignação à vontade divina e se torne um santo, para que ela possa um dia desfrutar de sua companhia no paraíso. De que serve, então, todo esse choro? Certa ocasião, o venerável padre José Caracciolo, o teatino, estava rodeado de seus familiares, que lamentavam amargamente a morte de seu irmão, ao que lhes disse: chega, reservemos estas lágrimas para uma finalidade melhor, para chorar a morte de Jesus Cristo, que foi para nós pai, irmão e morreu por nosso amor. Em tais ocasiões, devemos imitar Jó, que ao ouvir a notícia da morte de seus filhos, exclamou com plena resignação à vontade divina: o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi de seu agrado, assim aconteceu. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Aprove a Deus que tais coisas acontecessem e assim me agrada. Portanto, que seja abençoado por mim para sempre. Em terceiro lugar, devemos praticar a paciência e mostrar nosso amor a Deus, submetendo-nos com tranquilidade ao desprezo. Assim que uma alma se entrega a Deus, Ele permite que sofra insultos e perseguições. Certo dia, um anjo apareceu ao beato Henrique Suso. Ele disse: Henrique, até agora te mortificaste à tua própria maneira. A partir de agora, serás mortificado como os outros quiserem. No dia seguinte, olhando de uma janela na rua, viu um cachorro sacudindo e rasgando um trapo que segurava na boca. No mesmo momento, uma voz lhe disse: deves ser dilacerado na boca dos homens. Imediatamente o beato desceu à rua e pegou um pedaço de pano para encorajá-lo em suas provações que viriam. Afrontas e injúrias eram as iguarias que os santos ansiavam e buscavam sinceramente. São Filipe Neri, durante o espaço de 30 anos, teve que suportar muitos maus-tratos na casa de São Jerônimo em Roma, mas justamente por isso recusou-se a deixá-la e resistiu a todos os convites de seus filhos para morar com eles no novo oratório, a casa que ele mesmo tinha fundado, até que recebeu ordem expressa do Papa para ir. São João da Cruz, precisando de ares por causa de uma doença que acabou levando-o para o túmulo, parecia ter escolhido um convento mais cômodo, onde havia um superior que particularmente gostava muito dele. Entretanto,
São João da Cruz, precisando de ares por causa de uma doença que acabou levando-o para o túmulo, poderia ter escolhido um convento mais cômodo, onde havia um superior que particularmente gostava muito dele. Entretanto, escolheu um convento pobre, cujo superior era seu inimigo, e que por muito tempo, quase até o dia da sua morte, falou mal dele e o maltratou de muitas maneiras, inclusive proibindo outros monges de visitá-lo. Vemos como os santos procuram ser desprezados. Santa Teresa escreveu esta admirável máxima: quem procura a perfeição deve evitar dizer: fizeram-me isso sem razão. Se queres carregar a cruz, mas somente aquela que se apoia na razão, a santidade não é para ti. Enquanto São Pedro, mártir, reclamava na prisão por estar confinado injustamente, recebeu aquela célebre resposta do crucifixo. Nosso Senhor lhe disse: e que mal fiz eu, que sofro e morro nesta cruz pelos homens? Que consolo os santos obtêm em todas as suas tribulações das ignomínias que Jesus Cristo suportou. Santo Eleazar, ao ser questionado por sua esposa como conseguia suportar com paciência tantas injúrias que sofria até mesmo de seus próprios servos, respondeu: eu volto meu olhar para o indignado Jesus, e eu descubro imediatamente que minhas afrontas são um mero nada em comparação com o que sofreu por minha causa, e, portanto, Deus me dá forças para suportar com paciência. Enfim, afrontas, pobreza, tormentos e todas as tribulações servem apenas para afastar ainda mais de Deus a alma que não o ama, ao passo que, quando caem sobre uma alma apaixonada por Deus, tornam-se um instrumento de união mais íntima e de amor mais ardente a Deus. As torrentes não puderam extinguir o amor, nem os rios o puderam submergir. Cantares 8, 7. Por maiores e dolorosos que sejam os problemas, longe de extinguir as chamas da caridade, servem para avivá-las ainda mais em uma alma que não ama outra coisa senão a Deus. Mas por que Deus nos carrega com tantas cruzes e tem prazer em nos ver afligidos, injuriados, perseguidos e maltratados pelo mundo? Ele é, por acaso, um tirano cuja disposição cruel o faz se alegrar em nosso sofrimento? Não. Deus não é, de forma alguma, um tirano nem cruel. Ele é todo compaixão e amor por nós. Basta dizer que morreu por nós. Ele realmente se alegra com o nosso sofrimento, mas para o nosso bem, visto que, sofrendo aqui, somos libertos daqui em diante da dívida de tormentos que temos diante da sua justiça divina. Ele se alegra porque os sofrimentos nos afastam dos prazeres sensuais deste mundo. Certas mães, quando querem desmamar seus filhos, põem algo amargo no peito para causar nojo no filho. Deus torna amargos os prazeres do mundo para que nós, com nossa paciência e resignação em suportá-los, provemos o nosso amor por ele. Deus se alegra porque contribuem para o nosso aumento de glória no céu. Essas são as razões pelas quais o Todo-Poderoso, em sua compaixão e amor por nós, se agrada de nosso sofrimento. Para que possamos praticar a paciência com vantagem em todas as nossas tribulações, devemos estar totalmente persuadidos de que toda provação vem das mãos de Deus, seja direta ou indiretamente por meio dos homens. Portanto, devemos render graças a Deus sempre que somos assolados por tristezas e aceitar, com alegria de coração, todos os eventos, prósperos ou adversos, que procedem dele, sabendo que tudo acontece por sua disposição para o nosso bem-estar.
todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Além disso, é bom, em nossas tribulações, olharmos um momento para aquele inferno que merecemos, pois com certeza todas as dores desta vida são incomparavelmente menores do que as terríveis dores do inferno. Mas, acima de tudo, a oração, pela qual obtemos a assistência divina, é o grande meio para sofrer pacientemente todas as aflições, desprezo e contradições, e é isso que nos fornecerá a força que não temos em nós mesmos. Os santos foram persuadidos disso. Eles se recomendaram a Deus e assim venceram todo tipo de tormento e perseguições. Afeições e orações. Ó Senhor, estou totalmente persuadido de que, sem sofrimento e sofrendo com paciência, não posso ganhar a coroa do paraíso. Davi disse: do Senhor vem a minha paciência. Salmos 61, 6. E eu digo o mesmo. Minha paciência no sofrimento deve vir de vós. Tenho muitos propósitos para aceitar em paz todas as tribulações. Mas, assim que estão por perto, fico triste e alarmado. Se sofro, sofro sem mérito e sem amor, porque não sei como sofrê-los para vos agradar. Ó meu Jesus, pelos méritos da vossa paciência em suportar tantas aflições por amor de mim, concede-me a graça de suportar tantas aflições. Ó meu Jesus, pelos méritos da vossa paciência em suportar tantas aflições por amor de mim, concede-me a graça de carregar cruzes por amor de vós. Eu vos amo de todo o coração, ó meu querido Redentor. Amo-te, meu bem soberano. Eu vos amo, meu amor digno de amor infinito. Fico triste por qualquer desgosto que já te causei, mais do que qualquer mal que seja. Prometo receber com paciência todas as provas que me enviares, mas confio em vós em busca de ajuda para ser fiel à minha promessa e, especialmente, para ser capaz de suportar em paz todas as dores de minha última agonia e morte. Ó Maria, minha rainha, alcançai-me em verdadeira resignação em todas as angústias e provações que me aguardam na vida e na morte. Fim.